Olá, meu nome é Maureen Garcia e esse aqui é o canal Eu Só Quero Tudo. Esse canal começou como um canal principalmente de receitas e acabou se tornando um canal de viagens porque eu passei mais de 3 anos viajando pela Europa de motorhome com o meu marido Mark e a nossa cachorra Alaka. Por aqui, continuo querendo ajudar você a se aventurar na cozinha e pelas estradas e mostro também um pouquinho da minha vida cotidiana. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Essa semana agora que passou completou 5 anos desde que nós pegamos a estrada para viver 3 anos em um motorhome em tempo integral. E no tempo que nós vivemos essa vida itinerante, nós aprendemos várias lições. Eu digo aprendemos porque o Mark não está fisicamente aqui comigo, mas antes de fazer esse vídeo eu enumerei essas lições junto com ele. E foram lições que nós aprendemos na estrada, na vida no motorhome, mas que depois que nós resolvemos morar numa casa fixa, as lições vieram com a gente, né? Foram aprendizados da estrada. Então, nesse vídeo, através da minha pessoa, estão nossos pensamentos, reflexões e lições aprendidas vivendo em um motorhome em tempo integral. Hoje eu vou falar sobre 7 lições, as que eu considero mais importantes, mas dá pra gente fazer um segundo vídeo falando sobre outras lições também. Vamos ver como é que vai o desempenho desse aqui, se vocês gostam, se deixa bastante like, bastante comentário. Se vocês curtirem, a gente pode fazer uma segunda parte. Então vamos falar sobre esses aprendizados. Não ter pressa, descobrir nosso ritmo, deixar ser levado ali pelo fluxo da estrada e da vida, sem tentar atropelar as coisas. Era uma nova vida, demorou um tempo para o corpo e para a mente entenderem o que estava acontecendo, então a melhor coisa em alguns momentos era parar, olhar ao redor, respirar fundo. E logo no comecinho, assim, acho que no primeiro lugar que a gente parou, que foi Granada, assim, a cidade oficial, a primeira noite nós dormimos na estrada e depois nós fomos para um camping em Granada, mas ali a gente percebeu que não era uma gincana, que não adiantava sair correndo, tentando executar todas as tarefas em tempo recorde. Nós saímos da Espanha para fazer uma viagem de 1 ano e meio e a ideia era que nesse tempo a gente conseguisse passar por 20, 25 países mais ou menos. Mas como eu disse, logo a gente percebeu que não ia rolar, que isso não ia acontecer. O ritmo planejado a princípio seria totalmente inviável, cansativo e não se adaptaria a nós por várias razões. Uma dessas razões seria o custo de combustível, que é um dos custos mais altos para quem vive na estrada e quanto mais você roda, mais alto é aquele custo. Num mês, se você viaja devagar, parando, ficando em um lugar ali por mais tempo, que você viaje 1.000 quilômetros, você vai gastar um tanto de combustível. Se no outro mês você vai um pouquinho mais correndo, viaja 3.000, 4.000, 5.000 quilômetros, você vai gastar muito mais combustível. Existiam também outras razões, uma delas o próprio trabalho do Mark. Ele precisa parar para trabalhar, tá ali concentrado, em paz, num lugar gostosinho. Então como é que a gente ia viver numa correria eterna e nesse tempo ele ia ter que parar, trabalhar, se concentrar? Não ia dar muito certo. E o corpo também reclama quando a gente corre mais. E para nós não foi um problema aceitar isso, entender isso. Era a nossa viagem, não tinha ninguém com uma arma na nossa cabeça impondo um prazo ou quilômetros que nós teríamos que fazer naquele mês ou naquela semana. Então, quando nós tínhamos vontade de parar em algum lugar por mais tempo, descansar, por necessidade ou por vontade mesmo, nós parávamos. Outras vezes nós tivemos que correr porque coisas estavam acontecendo e a gente tinha que passar por aquele lugar meio correndo, ou porque nós tínhamos que estar em algum lugar numa data, que às vezes acontece, por causa de compromisso, ou para encontrar um amigo, ou porque a gente acabava parando num camping, num lugar, aquele camping era muito caro, era um lugar ali para ficar 1, 2 noites e logo ir para outro lugar mais barato. Por causa da previsão do tempo, às vezes nós queríamos ver um lugar e a chuva estava chegando, ia chegar no outro dia ou em 2 dias, então a gente já ia embora para o próximo lugar. Enfim, várias coisinhas que vão acontecendo quando você vive na estrada. Vou pegar meu cafezinho aqui, né, que hoje é vídeo de conversa. A correria na estrada pode levar você a um esgotamento físico e mental. E mesmo tendo entendido desde o princípio que não dava para ir correndo, esse esgotamento atingiu a gente em alguns momentos. Só que para quem tá de fora é muito difícil entender isso, porque quem tá fora pensa assim: nossa, mas essa vida é maravilhosa, olha esses lugares lindos que eles estão reclamando de barriga cheia. E a vida no motorhome não deixa de ser aquela história de cara, só vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. É mais ou menos isso aí a vida no motorhome. As pessoas só veem as coisas boas e por mais que você fale que nem tudo é assim, essa maravilha, as pessoas normalmente não acreditam não, só vão saber
saber mesmo quando forem viver um tempo e tudo mais. Não tô falando de passar 15 dias de férias não, tô falando de viver um período longo. Mas enfim, eu não fui a única pessoa que teve problemas de saúde acarretados pela vida na estrada e também não vou ser a última. E deixar a viagem te levar é mais do que você impor o ritmo da viagem, ir mais devagar ou ir mais rápido. O motorhome é a sua casa e é o seu carro. Casa e carros dão problemas. E às vezes, quando o teu carro dá esse problema aí, tem que ficar na mecânica, não tem que ficar na mecânica uns dias, pois é, só que você fica com a tua casa, né? No nosso caso, se o motorhome tiver que ficar no mecânico uns dias, a nossa casa vai pro mecânico junto com o motorhome, junto com a parte do carro. Nós também ficamos muito expostos a chuva, calor, vento, frio. Às vezes nós tínhamos que ficar parado mais do que nós gostaríamos, ou por causa do tempo mesmo, que estava muito ruim. Às vezes era melhor ficar parado ali esperando aquilo passar do que tentar pegar a estrada, ou às vezes porque o motorhome tinha que arrumar alguma coisa e nós tínhamos que esperar enquanto o mecânico resolvia. Algumas dessas vezes nós esperamos em casas que nós alugamos pelo Airbnb. E esse tempo parado às vezes faz com que você tenha que abrir mão de coisas, de passeios, de encontros, de atividades que você queria fazer, coisas que você queria ver. E falando no Airbnb, que eu falei aqui que algumas vezes nós tivemos que nos hospedar, eu vou deixar um link aqui embaixo se você não tem cadastro no Airbnb, se você nunca alugou nada por lá, uma casa, um apartamento, um lugarzinho para ficar, um quarto, e você fizer seu cadastro, foi a primeira vez que você estiver usando, esse link pode te dar um desconto. Eu não sei em quanto está o desconto agora, mas acho que a última vez estava mais de R$300. Posso estar falando besteira. Então é um desconto para primeiras locações no Airbnb, para pessoa que nunca fez uma locação antes. Deixo o link aqui embaixo para vocês. Aí no mostrar mais. Outra coisa, tem umas crianças brincando lá embaixo, elas estão gritando bastante. Estou fechada aqui no quarto, só que tá bem alto eles gritando. Então se vocês escutarem os gritinhos aí, são as crianças brincando lá embaixo. E agora que eu vi que eu tô aqui com o meu cafezinho, né? Só vou tomar mais um gole que tá esfriando também. E continuando o assunto aqui. E apesar desse canal chamar Eu Só Quero Tudo, e esse nome vem de mim mesma, assim, dessa vontade que eu tenho de fazer muitas coisas, de ver muitas coisas, e muitas vezes querer fazer essas coisas ao mesmo tempo e agora, o que me atrapalha e no fim das contas eu acabo fazendo é nada. Eu aprendi no motorhome e tive logo a noção que querer fazer tudo na correria acabaria me chateando, me frustrando. E se por algum motivo a gente não conseguia fazer um passeio, nós íamos embora, nós deixávamos pra trás. Eu sempre falei aqui pra vocês, deixar alguma coisa sem fazer quando você visita um lugar não é nada mais do que uma boa desculpa pra voltar. E algumas vezes que nós insistimos num negócio que não tava dando muito certo, a experiência não foi tão legal assim. Às vezes é melhor deixar as coisas irem, sabe? Assim, deixa passar e se for pra acontecer, no futuro vai acontecer. Então é isso, a lição é essa. A melhor coisa é ir num ritmo mais devagar, se divertir e apreciar o caminho. Acabei divagando um pouco nessa primeira lição aí, mas vou ser mais rápida nas próximas, porque senão isso aqui não vai terminar nunca esse vídeo. Uma outra coisa que nós aprendemos foi não ter vergonha de não saber as coisas. Adulto, principalmente adulto, porque eu acho que criança não tem isso, tem bem menos isso. A gente tem essa coisa de quer saber tudo, quer ser o dono da razão, eu sei tudo. E quando você vai fazer um negócio que é totalmente novo pra você, você vai ter que ser humilde o suficiente e assumir que você não sabe as coisas. Eu já comentei aqui antes pra vocês que nós saímos pra viajar de motorhome cruz. E foi uma escolha também, porque nós poderíamos ter visto algumas coisas online e tudo mais, mas foi uma escolha ir pra estrada e aprender na raça. E se o bicho pegasse, vai pro Google, porque tem vários blogs e fóruns onde as pessoas se ajudam e trocam informações sobre essa vida na estrada. Quando você se torna um proprietário de motorhome, você tem que se tornar um pouquinho mecânico, um pouquinho encanador, um pouquinho eletricista. E com isso você vai aprendendo um monte com a vida na estrada. Mas quando você começa, o que você sabe? Você sabe é zero, né, disso tudo. Você mal sabe como o motorhome funciona. Eu já comentei aqui pra vocês, nós tínhamos viajado muito pouquinho de motorhome. Nós tínhamos feito os 2 test drive assim super rápido, de tipo 1, 2 noites fora. A gente não sabia ainda dos perrengues da estrada. Se aventurar em algo novo, depois dos 30 anos, assumir que você tá cru, que você não sabe das coisas, isso foi muito enriquecedor. E mesmo depois de 3 anos na estrada, tô aqui pra assumir que nós não sabemos tudo. Tem muita coisa ainda da vida da estrada que a gente não faz nem ideia, porque a gente não precisou, porque a gente não passou por aquela experiência, porque a gente não teve que lidar com aquilo.
Mas uma coisa que eu posso dar certeza pra vocês é que a vida no motorhome ensinou a gente a ser bem humilde, a perguntar, a analisar as respostas, porque às vezes aquela pergunta é algo subjetivo, não é como funciona isso, como liga isso, mas é sobre outros assuntos da vida da estrada, e a partir das respostas que pessoas ou que a internet nos dava, ou até a nossa experiência nos dava, chegar numa conclusão qual era a melhor coisa a ser feita. Ser ainda mais flexível e se adaptar ainda com mais facilidade. Por que eu falo ainda mais? Porque nós já éramos pessoas muito adaptáveis a mudanças e situações diferentes. Só que a estrada fez com que isso ficasse ainda mais forte. Coisas básicas que acontecem na estrada e que te mostram que você tem que ser bem maleável. Cada dia você vai dormir num lugar diferente, às vezes num lugar mais bonito, às vezes num lugar mais feio, ou às vezes num lugar com mais estrutura. E ao mesmo tempo que é tudo igual, é tudo diferente. Então, se você não se adaptar às mudanças, você vai sofrer. Outra coisa muito básica de quem tá na estrada, quem aí tá acostumado a ir sempre no mesmo supermercado e quando vai no supermercado diferente, fica andando lá dentro igual uma barata tonta, porque não sabe onde tá nada. Pois é, agora imagina que numa vida na estrada, a cada semana você vai estar num supermercado diferente. Pelo menos um supermercado por semana, mas na verdade às vezes acontece 2 vezes na semana, você tem que estar num supermercado diferente, 3, e não é só o supermercado que é diferente, né? É a língua que está escrito o nome dos produtos, os próprios produtos. E eu só citei 2 situações básicas, que é essa coisa de ficar mudando o tempo todo o lugar que você vai dormir, mudando o tempo todo o supermercado que você vai comprar, mas são inúmeras outras situações que mudam o tempo todo na estrada. Então se você for uma pessoa super controladora, que tem que estar no controle de tudo 100% do tempo, a vida na estrada para você vai ser mais difícil, você vai sofrer mais, então é importante ser flexível e se adaptar. Outra mudança que teve pra gente no meio da viagem, no primeiro ano nós viajamos com um motorhome que era o motorhome dos meus sogros, um motorhome mais novo do que o nosso, maior também que o nosso. Então quando nós fomos pro nosso motorhome, era um motorhome menor, mais velho, e cada motorhome tem seu segredinho, sabe? Às vezes é uma coisa boba, assim, como fechar aquela porta, aquela forçadinha que você tem que dar pra abrir uma janela ou pra fechar a porta mesmo, pra porta fechar direito, um probleminha aqui, uma gambiarrazinha que você tem que fazer ali. E um ano vivendo no motorhome dos meus sogros, nós estávamos super adaptados àquele motorhome. Quando nós trocamos de motorhome, tudo mudou. Pra exemplificar, quando você mora numa casa, não tem assim, aquele jeitinho de ligar o registro ali pra água ficar na temperatura perfeita, aquela janela que dá uma emperrada e às vezes tem que dar uma forçadinha pra cima, pro lado, pra abrir ela com mais facilidade. E se você mudar de casa, provavelmente essas coisas também mudam. Então no motorhome é igual. Então quando nós trocamos de motorhome também teve que rolar uma adaptação ali. E não foi sofrimento não, a gente se adaptou rapidão. Enfim, existem situações na estrada que vão exigir de você essa flexibilidade e essa facilidade de adaptação. Eu citei alguns exemplos básicos, mas só vivenciando mesmo para você sentir a complexidade do negócio. Para quem tem facilidade de se adaptar, é menos sofrido. Na verdade, gente, isso é pra tudo na vida, né? Essas lições que eu tô falando aí do motorhome são coisas que eu trouxe pra vida, que vale pra tudo nessa vida, só que o motorhome deu mais um empurrãozinho ali pra tirarmos lições novas e as que a gente já sabia dar uma fortalecida, né? Sair do se adaptar à mudança, como eu disse, ela foi fortalecida na estrada. Essa próxima agora, essa lição, na verdade é uma citação famosa, já escutei várias vezes por aí e nem sei exatamente como é, mas é mais ou menos assim: não compre coisas que você não quer com o dinheiro que você não tem pra mostrar para pessoas que você não gosta ou que nem conhece uma coisa que você não é. Você já deve ter escutado essa frase, alguma coisa parecida por aí, mas aonde eu quero chegar, né? Trazendo isso aqui para a situação do motorhome. Quando nós fomos comprar nosso motorhome, nós tínhamos uma quantidade de dinheiro e era aquilo que a gente podia gastar. Dava para tirar dinheiro de algum outro lugar ali e comprar um motorhome mais caro, mas nós não tínhamos intenção de ficar com o dinheiro ali um pouco apertado ou tirar das economias para investir no motorhome. Então nós conseguimos encontrar um motorhome ali dentro da grana que a gente poderia gastar. Compramos um motorhome que cabia no nosso bolso e supriria a nossa necessidade de espaço. Quando nós compramos nossas bicicletas, nós compramos 2 bicicletas muito básicas de segunda mão, mas que também iam resolver o nosso problema de locomoção, nossa necessidade de locomoção. E isso vale para tudo nessa vida, mais uma vez. Aqui na Europa eu vejo um movimento, principalmente entre as pessoas mais velhas, aposentadas, que viajam de motorhome, né, viajam como hobby. Algumas vivem todo o tempo no motorhome, alguns meses, outras só viajam de férias mesmo, que é o seguinte: elas querem ter e comprar tudo que o outro amiguinho do camping tem.
mesmo que ela nem precise daquele negócio, mesmo que ela nem vai usar aquele negócio. É como se eles tivessem medo de ser julgados porque o motorhome que eles têm, ou o equipamento que eles têm para o motorhome não é bom o suficiente, não é novo o suficiente. E quando eu falo de equipamento, pode ser desde uma churrasqueira até uma cadeira, né, para ficar ali do lado do motorhome, sentar ali fora, tomar um vinhozinho e tal. Às vezes ver uma coisa num camping, uma pessoa usando, te cria uma necessidade e daí você fica pensando, mas realmente eu preciso disso? Será que eu preciso? Porque você tem que pensar que você vai ter que carregar aquilo com você e vai ter que ter onde armazenar. Você vive em um motorhome. Então, para que você vai comprar um negócio que você nem quer, que você nem precisa, né? Só para ser igual a todo mundo, ou então porque você acha que você precisa. Então, tem que ser bem analisado isso aí. E, gente, eu não tô falando que existe nada de errado em comprar um motorhome super novo e equipamentos super modernos e tudo mais. O buraco aqui é mais embaixo, é uma questão de analisar mesmo até que ponto você realmente quer e precisa aquilo, ou até que ponto você quer e precisa porque, sei lá, o meio que você tá exige aquilo. E, na verdade, você nem sente aquilo dentro do seu coração mesmo. Além da gente não ter dinheiro, né, caindo assim do céu, uma cachoeira de dinheiro, que ajuda bastante, você não sair comprando várias coisas por aí que você não precisa, nós somos muito sossegados. Nós já éramos assim, um pouco assim antes, e a estrada só trouxe assim mais disso pra nossa vida. Quantas vezes eu li nos comentários, por que vocês não compram uma motinha, uma scooter, pra se locomover, pra ir pra cidade e tudo mais? Porque a gente não quer. Simples assim. 2 bicicletas velhas e o transporte público supriu muito bem a nossa necessidade de locomoção. Então nós compramos uma motinha e carregá-la no motorhome seria para fazer a vontade de outra pessoa, não a nossa vontade, porque nós mesmos nunca sentimos essa necessidade, essa vontade. E por 3 anos fomos muito felizes com o nosso motorhome vintage e com as nossas bike simplonas. E se alguém acabou julgando a gente no meio do caminho por causa das nossas escolhas de motorhome velho, bicicleta velha e tudo mais, eu mal percebi. Fora esses comentários aí, por que vocês não pegam uma moto? Vocês deveriam pegar uma moto. Eu até entendo o comentário da pessoa, ela não tá comentando por mal, ela quer o nosso bem, ela acha que vai ser a melhor coisa pra gente. Fora isso aí, se alguém julgou, se alguém achou que a gente devia fazer de uma forma ou de outra, assim, eu nem percebi, mas deve ter, com certeza, porque sempre tem, mas o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Nós fizemos o que a gente teve vontade de fazer, né? O que o outro queria que a gente fizesse, daí não é comigo, é com ele. Ele tem que resolver lá. Nós precisamos de bem menos espaço do que nós pensávamos e também bem menos coisas do que nós pensávamos antes. Nós deixamos algumas coisas armazenadas na casa da minha sogra quando nós saímos de viagem. E essas coisas ficaram lá 3 anos. Nós ficamos sem usar essas coisas por 3 anos. O que significa que provavelmente, se ficasse o resto da vida sem essas coisas, tava tudo bem. Cada oportunidade que a gente tinha de estar na casa da minha sogra, por uma razão ou outra, a gente ia lá, fazia mais uma limpa, mandava coisa embora. Fazia outra limpa, mandava mais coisa embora. Na última limpa que a gente fez, antes de mudar aqui para esse apartamento, acho que nós ficamos com umas 6 malas ou caixas, assim, no total. Entre malas e caixas, 6 volumes. Não eram malas gigantescas, nada disso. Malas média para grande e umas caixas plásticas assim médias. E eram coisas mais pessoais, alguma roupa ou outra melhor que a gente não levou para viagem, mas que sabíamos que numa vida, né, numa casa fixa a gente ia acabar usando. 2 adultos e um cachorro grande, nós vivemos ali em 10, 15 metros quadrados e foi suficiente pra gente viver nesse tempo. Então, no fim das contas, nós vivemos em um espaço muito menor do que a gente vivia antes, que era um apartamento de uns 80 metros quadrados. A única coisa que a gente gostava que tivesse limpo, que fosse um lugar aconchegante, né? Que não importa o tamanho da tua casa, se é pequenininha ou grande, acho que é uma coisa que todos nós gostamos, de estar em lugares limpos e aconchegantes. É muito bom estar num apartamento hoje, um lugar maior, não é um apartamento gigantesco, é um apartamento de 1 quarto com os cômodos bons, mas para viver e viver bem, pode ser um lugar pequeno, né? Isso não tem problema nenhum. A gente não precisa às vezes de uma casa gigantesca com muitos quartos, muito jardim. Você tem que estar feliz nesse lugar e às vezes um lugar maior não significa mais felicidade. Quando você se muda para um motorhome, a chance de você não poder ou não conseguir levar tudo que você tem é muito grande, a não ser que você já não tenha nada mesmo. Não sei onde você está aí na sua casa ou se você está na sua casa, mas dá uma olhada à sua volta se você estiver na sua casa, no seu quarto, e veja quanto disso aí que está à sua volta, das coisas materiais, é realmente essencial na sua vida.
Se você for apegado a muitas coisas materiais, talvez você tenha que fazer uma pergunta. Será que a vida no motorhome é realmente uma vida pra mim? É realmente uma coisa que me faria feliz? Você tem coleções de coisas? Tem muita bolsa? Tem muito sapato? Você realmente precisa de tudo isso? Se ao invés de colecionar coisas e ter muitas coisas, coisas materiais, palpáveis, você colecionasse momentos, experiências, história pra contar? Gente, por favor, eu não tô falando pra jogar suas coisas fora, por favor. Eu só tô colocando vocês pra pensar, até porque eu sei que muita gente que assiste aqui nem quer viver nunca no motorhome, ou até quer, mas às vezes não vai ter oportunidade. Porque eu agora que tô numa casa fixa, penso muito. Preciso de tudo isso aqui? Se eu tiver que voltar pro motorhome amanhã, tudo bem? Vou ter que dar todas minhas coisas embora? Não que eu tenha muita coisa, a gente não comprou muita coisa, o apartamento já era mobiliado, mas enfim, eu também me questiono. Às vezes, agora como a gente tem um pouco mais de espaço, às vezes eu me questiono, eu preciso comprar mais essa coisinha, mais essa calça, mais esse vestido, mais esse sapato? E muitas vezes eu me questiono e eu não compro. Então muito disso também veio com a experiência do motorhome, uma lição aí que veio com a vida do motorhome. Só mais duas, vamos lá. O tempo voa. Passa muito rápido. Não que você precise morar no motorhome pra saber disso, né? Mas enfim, eu tava pensando essa semana, porque foi no final de outubro de 2015, quando nós começamos a viagem, e pensar que não parece que passou todo esse tempo e que os 3 anos na estrada, eles passaram assim muito rápido. Agora em dezembro já vai fazer 2 anos que a gente não vive mais em tempo integral no motorhome, e esses 2 últimos anos também passaram voando. E exatamente pelo tempo passar muito rápido é que a gente tem que apreciar as coisas da rotina do dia a dia. Claro que a rotina do motorhome é diferente da rotina de uma casa de quem trabalha ali das 8 às 18, só que muita coisa que você aprecia ali no começo, com o passar do tempo na vida do motorhome, isso vai virando dia a dia. Só que como o tempo passa muito rápido, você tem que estar com o olhinho aberto para as belezas e para as coisas legais que acontecem a cada dia. Porque senão a vida passa e a gente vai no piloto automático. Eu sempre fui uma pessoa de olhar o céu, a lua, as estrelas, o vento e gostar muito dessas coisas. E ainda bem que com a vida do motorhome, que eu tinha mais acesso a isso, porque você tá lá fora, você tá muito perto, né, da natureza, eu fiquei com receio de já não apreciar mais essas coisas, porque tava ali, né, o tempo todo, montanhas lindas, lagos, paisagens, mas ainda bem que eu consegui aproveitar cada momento e continuo aproveitando, porque realmente a vida passa muito rápido, o tempo passa muito rápido. Então a gente apreciar as pequenas coisas do dia a dia é muito importante. E eu sei que tem gente aí pensando, mas claro, né, apreciar os momentos quando você vive no motorhome, você tá lá dormindo de frente para um lago na Noruega, outra hora você tá lá na Itália, na Costa Amalfitana, aí é muito fácil apreciar as pequenas coisas da vida. Mas eu não tô falando só disso, gente, porque a vida do motorhome não é só beleza. Tem dia que você tá dormindo num lugar maravilhoso, outro dia você tá dormindo num estacionamento, numa zona industrial feia, estranhíssima. Também tem sua rotina e não é uma rotina bela o tempo todo. Mas quando eu falo de que o tempo voa, então é importante apreciar as pequenas coisas, eu falo assim, de pegar a tua xícara de café, que o meu café já está gelado, não estou mais muito apreciando esse café, mas enfim, e sentir aquele cheirinho do café recém-passado e o passarinho que canta lá fora quando você está aí na sua casa. É parar, respirar, por um momento apreciar as coisas que estão ali à sua volta, sendo elas coisas banais do dia a dia ou um lugar super diferente, uma paisagem maravilhosa. É essa coisa de estar ciente de que a vida é aqui e agora e que nós temos que tentar estar aqui no presente, aqui e agora. Não é fácil pra mim não, às vezes eu tenho que estar aqui, ó, no presente e eu tô avoada aí, viajando, pensando em outras coisas. Mas enfim, apreciar as pequenas coisas da vida, que pode ser pra você aí que tem um cachorrinho, que é quando seu cachorrinho faz alguma fofura, pra quem tem um filho, quando seu filho dá um sorriso, ou se ele tá aprendendo a falar, quando ele aprende a falar uma palavra nova, ou naquele cheiro do bolo quentinho que sai do forno. Não precisa ser uma coisa incrivelmente incrível, né, pra gente apreciar e aproveitar o momento. E para finalizar esse vídeo aqui, mais uma lição que a estrada me trouxe foi estar aberta a novas experiências. Se eu não estivesse aberta a novas experiências desde o começo, não tinha nem acontecido viagem de motorhome. A gente nunca sabe o que a vida, a estrada, o dia vai trazer pra gente. Então a gente tem que entrar ali, né, naquele dia, naquela vida, naquela estrada, com o coração aberto, com a mente aberta. E se for coisas boas, maravilha. E se não for coisas tão boas assim, o que a gente espera é depois poder olhar pra trás e ver que aprendeu com aquela situação que não foi tão boa assim. Uma mente fechada nos priva de muita coisa. Uma mente aberta para novos
novos costumes, nova cultura, novos sabores, novas ideias, uma forma nova de fazer alguma coisa que a gente fez toda a vida de uma forma e depois a gente vê uma pessoa fazendo de um jeito que a gente nunca tinha pensado antes, mas que dá certo também. Não tem como você viver por um tempo longo em um motorhome e sair daquela experiência a mesma pessoa de quando você começou a viagem, começou a viver em um motorhome. E claro que se você tiver com a mente aberta, com a mente disposta, você vai conseguir absorver e tirar o melhor dessa experiência como um todo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like pra mim, deixa um comentário. Lembra daquela coisa que eu falei lá no começo, que dá pra gente fazer uma parte 2 tranquilamente, existem mais lições. E hoje vocês que vão completar. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.